Senhor Milton César. Aqui estou, gravando. Gravando já? É estranho aqui, esses reloginhos não batem, cara. Um marca um horário, outro marca outro, mas beleza, vamos embora. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 83. Já? E o título é A Projeção do Mal. Ulala. Bom, esse papo, obviamente, né, só para esclarecer aqui para quem está acompanhando a gente, foi uma sugestão inicial do senhor Milton César, e aí, em cima disso eu elaborei algumas coisas, né, para destrinchar um pouco mais, e vamos ver, né, como é que a gente explora esse assunto aí, vamos falar um pouco a respeito de onde veio essa ideia, né. Mas você havia mencionado, feito até um pequeno texto sobre os conflitos humanos, né, como é que seria essa problemática, né, assim, nossas relações são pautadas pelo conflito, né, de uma forma geral. E eu acho que, assim, analisando todas as formas possíveis, né, dentro das minhas limitações, obviamente, que a gente acaba recaindo nessa questão da projeção do mal, né? Então, acho que era legal a gente falar, né, o que seria essa projeção, em princípio, né, para clarear, né, trazer mais clareza, e depois um papo mais complexo, que é o mal em si, né, que a gente já dedicamos, inclusive, 2 episódios, né, de Contatos Insólitos só para falar, né, sobre o mal, mas acho que também vale a pena para a gente adentrar em certos aspectos aí, depois a gente vai pegando o fio da meada e vai destrinchando ponto a ponto, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente tentar definir, né, o que seria essa tal dessa projeção, né? O Freud que definiu esse conceito, que seria uma espécie de mecanismo de defesa que nós criamos, né, para projetar nos outros aspectos que nós não gostamos em nós mesmos, né? Então, seria um mecanismo de defesa que a personalidade cria, o ego cria, projetando nos outros coisas que são aspectos indesejáveis ou que, de uma certa forma, a gente não curte na gente mesmo, então a gente prefere projetar isso nas outras pessoas. Depois, acho que o próprio Jung ele acabou ampliando um pouco esse conceito, né, falando um pouco sobre a sombra, também dedicamos, né, um episódio falando sobre a sombra, né, que seria esse aspecto, tudo que é reprimido, né, que a gente, né, coloca lá para baixo do tapete. Não necessariamente é uma coisa ruim, mas que são os aspectos envolvendo todo o inconsciente nosso, né, que bem transita pelo inconsciente coletivo, e que a gente prefere não enxergar, e a gente acaba projetando nos outros, né, esse mal que a gente não reconhece em nós mesmos, né? Então, esse é o primeiro aspecto da projeção. Então, você já queria falar alguma coisa a respeito? Não, só o gatilho, né? Nesse interesse que a gente tem pelas pessoas e pelo estudo da consciência, tudo que seja generalizado para todo mundo me interessa, né? Faz parte do... E também te interessa acho que é todo mundo que acompanha a gente. E é invariável, pelo fato da gente ter perspectivas diferentes, que a gente tenha discordâncias. É normal que a gente tenha discordâncias desde sempre. Mas o que começou a me chamar a atenção recentemente era por que a maioria das discordâncias acabam descambando em conflito. Geralmente o conflito acaba descambando em violência, né? E é por isso que eu queria conversar das pesquisas que a gente fez. Seria uma coisa já intrínseca? Seria já parte do chakra básico que a maioria de nós começa e fica ali nessa questão da reação, lutar ou fugir? Eu sinto, acho que as pessoas sentem também de vez em quando uma raiva incontida que vem de baixo para cima, que às vezes dá para frear, mas às vezes não dá. Isso é comum a todos? Sempre será assim? Será que sempre vai descambar em situações limítrofes nessa condição de conflito? Se for assim, é por isso que nós estamos fadados a fazer guerras entre nós e um dia se autodestruir, como teoricamente já aconteceu? Enfim, foi esse o gatilho que me fez querer discutir o assunto. Legal, concordo, né? Por aí mesmo. Essa questão dos conflitos finalizarem, né, em aspectos mais violentos, né, e todo tipo de escaramuça e de confrontos bélicos, coisas desse tipo, né, cara? Assassinatos, enfim, né, as coisas mais horrendas, acho que acabam realmente recaindo nessa questão da projeção do mal, porque é uma coisa até infantil que a gente, aqui no Ocidente, pelo menos, é assim, né, cara? Né, se você achar sempre o bonzinho, né, eu sou uma pessoa legal, eu sou do bem, né, mas o inimigo é sempre o vizinho, é o cara ao lado, né, é o meu cônjuge. Eu nunca estou errado, é sempre a pessoa, né, que está além de mim que é errada. E assim, é vice-versa, né? Aquela pessoa também pensa a mesma coisa a meu respeito, ao seu respeito, né? Então, é um problema recorrente. Eu acho que a projeção do mal recai muito bem nisso, porque justamente demonstra essa nossa incapacidade de aceitar que o mal também está em nós, né?
e eu acho que o grande mote aqui seria ao reconhecer isso, não é simplesmente, né, querendo dizer que, então somos seres maus de nascença e não há o que ser feito a respeito, deixa rolar, porque é a nossa característica é assim mesmo, vamos sempre viver dessa forma, né? Não acredito nisso, eu acho que a gente tem que passar desse ponto, né? Enfim, por mais que seja difícil, seja complexo, porque senão a gente vai acabar se matando, né? Mas vamos nos matar e como espécie a gente não vai vingar, né? Então acho que é necessário a gente falar a respeito, sim, né? Conversar sobre isso para que a gente saia desse processo, né? E aí o mal é muito melhor compreendido, eu acho que pela tradição do Oriente, né? O Oriente tradicional ele reconhece, né? Principalmente a gente tem aí uma simbologia muito legal que é o Yin e Yang, né? Na filosofia taoísta, né, que é esses dois aspectos, né, intrínsecos, né, que estão ali. O mal seria o desequilíbrio desses aspectos, não, na verdade, um aspecto ou outro. Né? E a gente aqui no Ocidente acaba tendo uma visão muito infantil, acho que é infantilizada mesmo o termo, em relação a isso, né, de que o malzinho é sempre o outro, eu sou o bom, e isso não permite ou não dá, assim, fluência para que a gente amadureça em relação a isso, né, cara? Aceitando que o mal faz parte da gente, já essa aceitação já tira uma grande dose de carga. Logo de início, fica, acho que o mais fácil, ao se fazer esse reconhecimento, de aceitar, tirando a carga e aí controlar um pouco mais. Né? Porque se você não reconhece, né, concordamos aqui que você não vai dar a mínima para isso e em qualquer ato falho, qualquer, sei lá, reação mais brusca que você tiver, você vai apontar o dedo para o outro, dizendo que não foi culpa sua, né? E isso é do dia a dia, ocorre o tempo todo. No trânsito, principalmente, isso aparece muito, mas as nossas relações isso aparece direto, né? Então, acho que, né, direcionar o papo mais ou menos por aí vai dar bons resultados para a gente. Concordo com você. Essa sua lembrança da parte do Oriente, acho que é super válida. Lembrando, a própria figura do Yin Yang é muito boa, né? Aqui no Ocidente, na Grécia Antiga, mesmo na parte do Egito, parece que esse diagnóstico tinha sido feito quando o pessoal falava em polaridades. E só poderíamos ver um lado diante do outro. E entendendo isso como uma coisa normal em equilíbrio dinâmico. Talvez da modernidade, pós-modernidade, depois do iluminismo, não, que começou a pegar essa coisa, principalmente com o capitalismo, que incentivou essa ideia do egocentrismo, do egoísmo, da riqueza como a fonte da felicidade, da posse como a fonte da felicidade, e da terceirização de tudo que é ruim no outro. Né? A gente só tem a nossa referência, quem está lá no Chakra Paz, quem está lá no etnocentrismo, eu sou a referência, o resto é coadjuvante. O protagonista da vida sou eu, o resto é coadjuvante. Quando muito no etnocêntrico, eu ponho minha família e os meus amigos. Né? E é claro, vai dar problema. Você mencionou também a parte da projeção, que também é bem natural, porque ela, como ela vem disfarçada e acaba caindo no que a gente chamou de sombra, ela também é inconsciente, né? Então, não só o mal é projetado, como um monte de coisa ruim de fora para dentro é introjetado. E a briga por essa introjeção, não querer assumir isso ou colocar isso para baixo, também gera outro conflito. Então, gera um eu contra eles, né? Um eterno dicotomia da qual a gente não sai. E, claro, junta isso com escassez de alguma coisa, felicidade, dinheiro, condição de vida e tal, e a possibilidade de o outro poder ser responsabilizado por isso, pronto, está feito o cenário para a gente criar um conflito, para a gente terceirizar o problema e colocar o mal lá. O mal são os outros. Exatamente. Então, com certeza, concordo plenamente com você. Mas, assim, tem um aspecto que eu acho que é importante também a gente encarar na nossa discussão, que é essa questão de encarar o mal como uma ignorância ou um aspecto instintivo animal que nós possuímos, né, cara? Eu acho que fica mais... Porque é uma palavra também complicada, né, cara? Porque, assim como várias outras palavras, vários outros conceitos que nós temos, né, abarca uma série de coisas, né? Então vai depender muito de pessoa para pessoa, vai variar bastante. Mas acho que se a gente encarar, por exemplo, a questão instintiva, embora, lógico, muitas pessoas questionem, né? Porque e isso também a gente acaba entrando numa fronteira difícil de delimitar, que os animais, né, eles possuem esses aspectos instintivos e não há uma relação moral estabelecida entre eles. É uma questão simplesmente de sobrevivência. Nos animais selvagens, isso fica muito em evidência, né? Ou seja, né, quando o leão está caçando lá, né, as leoas, na verdade, estão caçando no meio da savana,
Elas não estão pensando que, coitadinho do antílope que vai ser morto, eles precisam comer, né? Enfim, é do instinto animal e vai lá e come. Muitas vezes o animal está até vivo ainda, come o animal vivo, então é da natureza, é intrínseco isso, não há uma relação moral ali estabelecida. A gente carrega, né, quer a gente goste ou não, né, genes animais, né? Viemos aí das árvores, né? Somos primatas recém-descidos das árvores. Então, eu acho que isso está no nosso código genético também registrado de alguma maneira, por um aspecto mais, digamos, físico. Porém, não há como a gente fugir mais disso, né? É meio que inevitável em nossas discussões encarar também que a consciência é a matriz, né? A fonte de tudo. Então, do ponto de vista do inconsciente coletivo, acho que também foram gravados, digamos assim, né? Esses arquivos acássicos ou akáshicos, como o pessoal lá do hinduísmo menciona, de haver também uma herança talvez gravada nesse aspecto do inconsciente coletivo também, se referindo a questões que têm relação com o mal, propriamente dito, ou com um aspecto mais violento, um aspecto mais impetuoso. Então, acho que não tem como a gente escapar. Então, por isso que eu volto a bater nessa tecla da infantilidade, porque faz parte da nossa natureza, da história humana, né, na verdade. Mas volto a dizer, não no sentido que nós devemos aceitar para ter uma visão passiva a respeito disso. Não, eu acho que ela deve haver a aceitação como um preâmbulo para se fazer algo a respeito, né? Então, é mais por aí que eu enxergo. Eu concordo, subscrevo o que você falou, e esse conhecimento ataca diretamente esse conceito do primeiro aspecto que você colocou, que é a ignorância. Eu acho que a gente pode tocar em duas ou três definições do termo, mas eu acho que é isso. Eu acho que essa questão da sobrevivência não está só geneticamente entranhada, mas está inconscientemente entranhada em todos esses arquétipos que a gente está vivendo. Não dá para querer abrir mão de milhões de anos de condicionamento para sobreviver. E aí que tá. E eu acho que talvez a metáfora do chakra seja muito boa. Mesmo que a gente viva mais com a ideia e a filosofia do chakra cardíaco ou no mental, não importa. Tivemos que vir do básico, ele sempre estará lá. Então, essa reação para sobreviver, ela sempre vai estar. O conflito, o ponto de vista diferente, ele sempre vai estar. Quanto maior o nosso nível de consciência, talvez a gente consiga entender. E aí tá, um nível de consciência maior significa um nível menor de ignorância. Então, eu consigo entender o outro não é meu inimigo. Você deu o exemplo da leoa, ela vai matar para comer, para dar comida para as crias. Ela vai matar uma presa, não vai matar 8 para deixar as 8 mofando para as moscas para usar só uma. Ela não fará esse exagero, né? E não está direcionado contra, não é uma inimizade. É um ciclo normal da natureza, voltando. Nós é que temos essa outra coisa. Nós precisamos matar um outro, só, claro, não vamos falar em casos extremos, para ser felizes. O outro não precisa deixar de existir para que eu seja feliz, para que eu satisfaça as minhas necessidades. Nós é que criamos, por nós termos chegado a um ponto de poder criar armas, ferramentas, uma série de coisas, o nosso potencial bélico de dar vazão a essa violência que está dentro, que de vez em quando sobe racionalmente, é muito maior. Mas, de novo, por não perceber isso, por ter esse nível de ignorância, é que a maioria das pessoas vê a ameaça como verdadeiramente um mal, um malefício a elas. E como você vai reagir com relação ao mal? Com violência, da pior maneira possível, tentando exterminá-lo. Ela não está entendendo isso. Um nível maior de consciência talvez seja o princípio da resposta ou a resposta para isso. Como poder conviver com isso? Como conviver com essa dissonância, com essa discordância, sem descambar para a violência. Mas níveis de ignorância tão implícitos aí. E, por outro lado, níveis de sabedoria, de altos graus, maiores graus de consciência, de enxergar as coisas, nos traz o que a gente já falou: empatia, compaixão, colocar-se no lugar do outro, respeitar uma interpretação diferente da minha e poder acomodar uma convivência. Porque esse é outro ponto interessante. Legal, eu descobri que o outro está lá, que o outro é mau, digamos assim. Puxa, mas se eu não consigo eliminá-lo, como fazer? Vamos ficar eternamente distantes? Não teria uma maneira... Como nós vamos conseguir conviver? Pegando o exemplo mais simples que você usou outro dia. Como é que eu vou conviver com o tiozão, que é radical e que vem no Natal jantar com a gente, ele pensa totalmente diferente, e quando ele bebe, costuma descambar para discussão familiar?
Qual é a alternativa? Não chamá-lo mais? Separar a família para sempre? Como a gente pode criar essas pontes para poder atraí-lo, mas não deixar que a coisa descambe para isso? É um exemplo banal e trivial, mas, puxa, quantos de nós padecemos isso? Complicado, não há uma fórmula pronta, né, para se trabalhar a respeito disso, né, mas eu acho que volta a bater nessa tecla, o reconhecimento de que todos nós possuímos essas deficiências, né, cara, eu acho que é o primeiro passo, para a partir daí você estabelecer certas estratégias e tentar combater isso de uma forma mais eficaz, né, porque se não houver esse reconhecimento logo de saída já vai estar tudo errado. Então, é importante que... E, assim, isso acaba me lembrando, inclusive, uma frase que o Jacques falou uma vez, eu me lembro muito bem, porque, enfim, me marcou porque acho que caiu a ficha. Foi aqueles momentos em que a ficha cai porque você nunca havia pensado a respeito, né? Que a verdadeira compaixão, ela só ocorre... Porque existem, lógico, as compaixões falsas, né? Mas aquela verdadeira, ela só ocorre quando há um reconhecimento da vulnerabilidade em mim primeiro, né? E eu reconheço no outro essa vulnerabilidade também. Então, a compaixão não se dá pela fortaleza, né? Ou seja, pelos aspectos que eu me considero melhor ou superior ao outro. Não, muito pelo contrário, no reconhecimento de que estamos, né, na lama, que aí a coisa, a mão, ela é estendida naturalmente, porque, olha, eu sou igual a você, também sinto o que você sente, é aí que a empatia surge, né? E você fala, então, peraí, então, já que estamos na mesma condição, o que a gente pode fazer para juntos tentarmos sair? Porque juntos somos mais fortes, né? Sei que parece chavão isso, enfim, né? Uma frase de efeito, mas existe uma camada de profundidade bastante interessante nisso. E coincide com a ideia de um nível maior de consciência. Uma visão mundicêntrica está incluindo aquele que antes era um outro no clube do nós. Ele também faz parte da minha turma, nós somos uma turma só. E indo além, eu vou reconhecer o outro como um eu. E aí abre espaço para compaixão, uma série de coisas. Não invalidará conflitos, não invalidará, não extinguirá as visões diferentes, as perspectivas diferentes. Mas, evidentemente, vai facilitar a resolução desses conflitos. Não precisa descambar para a violência, não precisa descambar para o afastamento. Outra coisa que é interessante, eu estava te ouvindo, todo relacionamento implica abrir mão. Outra coisa, largar o osso, como diria o grande filósofo Formiga, abrir mão de coisas é implícito ao relacionamento. O quanto a gente se perde no apego, o quanto a gente se perde no não quero abrir mão disso. Físico, emocional, crença, a maioria são crenças enraizadas, a gente não sabe de onde veio. Muitas coisas projetadas e muitas coisas introjetadas culturalmente, familiarmente, sem a gente ter percebido que está lá. É parte da gigantesca sombra que está lá, a gente nem percebe. Está lá. E ela age na persona, como a gente colocou outro dia. Esse ego que é o que toma as ações todos os dias inconscientes, que a gente não está nem percebendo. E é claro que ele vai terceirizar o que é ruim. Quem é que se conhece olhar ou verdadeiramente no espelho e reconhecer eu sou assim, esse lado meu é ruim? Demanda autoconhecimento, demanda um nível de consciência maior, demanda uma honestidade gigantesca, demanda uma humildade genuína, né? E demora tempo para ela se instaurar e ficar, né? E isso eu acho que também envolve um bom grau de maturidade, né, cara, nesse reconhecimento também, né, de que, como você disse também, lógico, não é fácil a gente reconhecer isso, mas o que às vezes muitas pessoas também fazem ao passar a reconhecer isso, né, talvez ficar abismado com a nossa capacidade de destruição, né, e da mesma forma que eu acho que é uma coisa que o budismo vem mencionando isso, né, há milênios, de que a gente não deve se identificar com o ego, a gente também não pode se identificar com esse lado sombra apenas, né? Então, assim, são aspectos inerentes que fazem parte do nosso eu natural, né, que se encontram ali, mas reconhecer esse mal não significa se identificar com ele ao ponto, nossa, eu sou um lixo, eu sou, então... não estou dizendo isso, mas o reconhecimento faz parte, o passar por esse caminho, né? Mas é de passagem, passa, reconhece, mas não fica lá, volta desse processo, né? Porque também senão pode ser um problema, essa identificação, então agora eu reconheci que eu sou mal, ou que eu sou limitado, enfim, uma série de aspectos depreciativos, e a partir daí, então, eu vou me autoflagelar porque eu não presto, né? Então, esse é o perigo. Eu acho que o reconhecimento, a passagem pela sombra tem que ser realmente um processo transitório, mas com vistas a se sair desse pântano da tristeza, digamos assim, e passar a agir de forma diferenciada, né? Não, perfeito. Eu acho que o pulo do gato talvez seja reconhecer,
mas não se identificar com. É como aquelas meditações quando você assume a posição da testemunha. Eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Eu tenho essas dores no corpo, mas eu não sou o meu corpo. Eu tenho essa sombra, mas eu não sou essa sombra. Exato. Ela faz parte do meu conjunto, mas eu não sou isso. Ela faz parte desse pacote que forma parte do meu ego, mas eu não sou, na essência, eu não sou isso. Faz parte de mim. Vou limpá-lo, vou conviver com ela, vou levá-la no... Se eu não conseguir extingui-la, vou levá-la a um nível mínimo em que eu possa conviver com os demais sem causar-lhes dano, e sem causar dano a mim. Se eu não conseguir extinguir, mas se não, vai ter que conviver comigo, mas eu não posso me identificar com ela. Eu não sou isso, eu sou mais do que isso. E além disso, o mesmo vale para os outros. Os outros não são aquilo. Eles têm aquilo, mas eles não são aquilo. Na essência, não são aquilo. Estão tão perdidos quanto eu. Estão assim, não são assim, né? É diferente. E tem esse aspecto também que acho que é interessante até a gente mencionar, que é aquela famosa imagem icônica do diabinho e do anjinho, né? Um em cada ombro, né? Dizendo aos nossos ouvidos, olha, faz isso. Não, não faz isso não, né? Essa eterna briga, né? Do nosso inconsciente, do lado egóico mais moralista, né? E mais castrador, com esse eu natural, que seria o mal, que é esse ímpeto, esse aspecto instintivo que precisa se manifestar de alguma forma, né? E aí entram os conflitos, porque se você não reconhece esse lado mal seu, né, você reprime isso, essa necessidade de se manifestar, né, desse eu natural que é instintivo, que eu acho que está relacionado até com a própria... e aí vem para mim é muito forte essa imagem desse aspecto da natureza mesmo, né? Que é esse ímpeto sem controle, então uma erupção vulcânica, os animais tentando sobreviver no meio ambiente, então meio que parece ser uma força irrefreável, né? Aquilo foi o que fez a evolução continuar a sua marcha, né, cara, inexorável. Então, assim, ao descermos das árvores, essa necessidade de descer e buscar outras pastagens e outros locais com melhores condições de sobrevivência, né, e assim a gente foi caminhando. Então, eu acho que a gente traz todo esse material, né, em um aspecto inconsciente junto, né, e que o próprio material genético também traria essas gravações em um certo aspecto. Então, cara, eu acho que esse reconhecimento dessa herança que nós temos do ponto de vista do inconsciente e, inclusive, genético, né? Reconhecendo que nós somos animais, né? 98% de similaridade com os nossos amigos primatas superiores, né, cara? Os chimpanzés, orangotangos. Então, assim, se não passar por aí, cara, nessa humildade em reconhecer esse histórico que, a duras penas, fez com que a gente saísse desse aspecto instintivo para começar a arranhar o processo da metacognição, o processo da autoconsciência, né, cara? A gente passa batido, a gente considera apenas esse aspecto mais imediato da nossa vida e não dá conta de todo esse histórico que a natureza, com muito sacrifício, fez a gente chegar até aqui, né? Não, excelente resumo. Você foi falando, eu fui vendo como se fosse um filme. Esse impulso de crescer, se desenvolver, ele é irrefreável, ele é parte da evolução. A evolução é o espírito em ação. Se a consciência está em nós, ela está indo para frente. E ela vem desenfreada. No começo, ela vem desenfreada. Ela está nos primeiros estágios de consciência. Primeiro, a parte básica da pirâmide de Maslow é sobreviver. Eu preciso sobreviver, eu preciso ter segurança. Quando a gente começa a galgar outras coisas, a gente começa a enxergar coisas que não via antes. Conversamos aqui. Durante milênios, ninguém deu bola para a escravidão. Até que ela se tornou... Como é que a gente admitiu que um ser humano podia escravizar outro? Isso tem 300 anos. Até então era normal. Era normal. E a gente agora não admite mais. A mesma coisa que a natureza. A natureza está aí para nos servir. De repente, não, olha só o que nós estamos fazendo com o planeta. A ideia da conscientização planetária tem 100, 200 anos. E agora, nos últimos 50 anos, está pegando muito. É claro que é uma visão consciencial maior que está abarcando tudo. E é o reconhecimento. Está lá dentro a parte ruim nossa. Não ruim, a parte instintiva que vem e domina. Mas ela não pode ser desenfreada. Eu não gosto de usar o termo controle, para não dizer que ela precisa ser controlada, mas ela precisa ser bem encaminhada, né? Precisa bem focada, para que a gente possa conviver. O que adianta eu me esforçar para ter uma casa se eu ponho fogo nela? Ela não existirá, eu vou ficar sem casa, né? O que adianta viver numa comunidade se eu não me dou bem com os outros? Se eu estou sempre em conflito com os outros? A questão 8 bilhões de pessoas não estão nos mesmos níveis de entendimento, né? E a maioria está no nível muito ainda inferior, muito da parte básica ainda governando.
E, de novo, eu vou ter que insistir nessa tecla. Eu acho que cada quem está olhando para cima, criar essas pontes e criar esses mecanismos para poder ajudar essas pessoas a poder trafegar. Porque sozinho não vai ninguém. Mesmo a elite esclarecida não irá a lugar nenhum. Não tem outro planeta para ir. Exato. Temos que arrumar uma maneira de ver. Mas o que você falou é perfeito. Era intrínseco à nossa evolução. Genética, inconsciente, arquetípica. De novo, como jogar para fora milhões de anos de condicionamento. Mas, agora a gente está tendo condições de enxergar. Não falta discurso, não falta gente que já está enxergando isso e falando. Antes ecoava no ar e ninguém dava bola. Agora muita gente dá bola, muita gente tem acesso, a tecnologia nos ajuda a ter vídeos como esse, ou livros como todo mundo. Quem quer tem informação. A questão é, como fazer essa informação? Bater e virar conhecimento e desenvolver e virar sabedoria para o maior número possível de pessoas. Enquanto for uma minoria que está olhando isso, vai ser difícil implementar isso de cima para baixo. O desafio é gigantesco, né, cara? Mas, de uma certa forma, parece que é um risco que vale a pena, cara. É uma impressão que eu tenho, assim, de que a natureza não investiria tanto tempo, assim, e parece que essa questão da autoconsciência ela é vantajosa, ela traz vantagens para o aspecto natural, né? Ou seja, a partir do momento que há uma autoconsciência, e aí a gente pode viajar na maionese, né, como a gente sempre faz, de que forma a gente estaria indiretamente, ou diretamente, sei lá, ajudando nessa consciência cósmica a evoluir, né? E também sair desse estado instintivo, né, de autoconsciência, autopercepção, né? Aquela velha frase que foi Teilhard de Chardin que falou, que, eu não sei agora quem falou essa frase, que somos os olhos através dos quais Deus enxerga a si próprio. Eu não sei se foi ele que falou isso. Foi ele, mas enfim, mas a frase é boa. Eu não lembro exatamente, mas a frase é boa, porque eu acho que parece que é um risco que vale a pena e talvez vale a pena em qualquer outro planeta onde haja condições, né, seres extraterrestres em outros lugares, onde a evolução tenha dado a sua marcha inicial, nesse pontapé inicial. Parece que, apesar de arriscado, é interessante e esse investimento, esse grau gigantesco de investimento, ele parece que ele vale a pena no final das contas, né, cara? Então, há talvez uma certa ponta de esperança, embora, né, a gente olhe ao redor e veja, né, o próprio título desse episódio não é muito, assim, otimista, mas parece que há um certo traço de esperança desse aspecto de que, olha, todo esse esforço vai valer a pena em algum momento lá no futuro, porque parece que a natureza, o universo, como a gente fala, né, muito, os esotéricos gostam de falar, né, que o universo conspira a favor, mas também, eu tento evitar esses chavões, mas parece que há algo por trás, tipo, nos impulsiona, falando, é vantajoso, continue sua marcha, porque esse processo de autoconsciência e de trazer mais consciência para um número cada vez maior de seres, no final das contas, vai valer a pena. Ai, não. Eu costumo até brincar, até falei aqui outro dia. Eu tenho total esperança de que a gente, como planeta, vai vingar, e até brinco que com o Brasil é que eu já joguei a toalha, mas o planeta não tenho dúvida nenhuma. A força é inexorável. E até fazendo uma analogia, antes do começo do século passado, antes do advento da formalização da psicologia, bem e mal era o seguinte, você é bom, você é ruim, e se você é mal é porque você está fora da religião, ou a saída para o bem é uma religião, é uma doutrina, criamos sistemas para punir aqueles que são maus, aqueles que não são capazes de conviver com a sociedade, vamos aprisionar, sempre lidamos com isso. A psicologia nos colocou uma luz para nos dizer o seguinte, olha, faz parte do nosso desenvolvimento humano se comportar como bichos irracionais durante um certo tempo. Depois não seria normal. E há mecanismos para a gente poder lidar com isso, com aqueles que não conseguem desenvolver naturalmente as suas inteligências emocionais, intrapessoais, morais, éticas e tal. A psicologia nos colocou luz nisso. Agora, está crescendo, são 100 anos, 120 anos apenas de uma formalização de luz que se colocou numa coisa que a gente não chegava antes. Né? Ao mesmo tempo, esse que é legal, não é isso ou aquilo, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Continuamos crescendo economicamente, as pessoas continuam tendo conceitos diferentes de felicidade e também / infelicidade. Muitas pessoas colocam, eu sou infeliz por causa daquilo, e aquilo passa a ser mal. E às vezes aquilo é um aquele.
é um outro. E esse entendimento demora um pouco, às vezes nunca vem. Às vezes o discurso não vai entrar. Para algumas pessoas não entrará, ou demorará muito tempo. Essa sabedoria e esse mecanismo de tentar trazer o máximo número de pessoas para poder enxergar as coisas. Quando a gente enxerga e assimila, fica muito mais fácil conviver. Fica muito mais fácil abrir mão de algumas coisas pelo bem comum. A pandemia, para usar um exemplo que a gente usou bastante, foi ótimo nesse sentido também. O jogo entre o individual e o coletivo. O quanto eu vou pensar em mim, como eu quero fazer aquilo que eu acho que é bom para mim, mas espera aí, como é que eu vivo com os outros aí? Eu preciso fazer certos sacrifícios para que todos nós vamos e saiamos desse buraco. Muitos seguiram, talvez a maioria seguiu pela regra do vamos pelo coletivo, porque todos queremos sair disso. Mas quantos nós conhecemos que resistem? E às vezes usando argumentos que eles acham válidos e que talvez sejam até legítimos. Porque não é fácil, são pontos de vista diferentes e legítimos. A própria questão da vacina, ela só faz sentido mediante o aspecto da coletividade, né? Ela não faz sentido individualmente, digamos. Ela só vai fazer sentido se for adotada em massa. Então, começa por aí, né? Mas, cara, você mencionou, né, voltando um pouquinho em relação ao aspecto judicial, né? Como o nosso próprio sistema judiciário, ele é baseado na vingança, né, cara? E acho que, né, voltando a falar sobre a imaturidade nossa, não estou querendo aqui propor uma discussão sobre justiça, injustiça, não é nada disso, tá? A gente pode até pensar se, de repente, num outro episódio, a gente pode avançar nesse território, mas eu acho que acaba sendo muito... bate muito nesse aspecto, né, de que o problema é o outro, é aquele cara lá que... E, obviamente, né, existem pessoas que realmente são perigosíssimas, violentas, não estou negando isso, né? Não tenho também... não estou querendo vestir aqui um óculos cor-de-rosa, né? Com lentes cor-de-rosa, enxergando tudo de uma maneira, sabe, linda, maravilhosa. Não é isso, né? Tem muitas pessoas fazendo autos absurdos, né? E há um put dentro de cada um de nós, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está falando isso, está tendo uma guerra lá absurda, né, cara? Enfim. Então, assim, cara, faz parte da nossa natureza e a gente precisa falar a respeito disso para que a gente consiga sair desse lugar. Mas eu achei interessante, só para mencionar isso do aspecto da justiça baseada nessa relação de vingança, né? Porque olha que interessante, acho que vale a pena a gente um dia falar sobre isso, sobre o senso de justiça, mas só para colocar com o raciocínio do mal. Existem algumas pessoas que têm tremenda dificuldade de conviver com outras. Elas têm dificuldade. O individual prevalece muito sobre o coletivo. E o que você faz com isso? Se você deixá-la solta, se ela prevalecer, vai causar um dano muito grande a várias outras. Então, a gente, como sociedade, foi criando mecanismos para poder conviver com elas. O mais extremo é tirá-la do convívio, aprisioná-la. Antes era pior, era tirar a vida dela, né? Isso já está ficando um absurdo. São pouquíssimas sociedades que admitem que uma sociedade possa tirar a vida de outro. Ainda existe. Mas, no mínimo, tirá-la do convívio social. Mas por quê? Elas representam mal. Elas não podem estar soltas, elas não podem estar convivendo com a gente. As razões a gente pode discutir. Nível baixo de consciência. Às vezes, um psicopata ele não está vendo que ele está causando mal. Ele não está percebendo que ele está causando mal. São disfunção cerebral, né? Exato. Ele tem que ser apartado. Não tem como. Até para o bem dele, ou dela, né? Não tenho assim, nenhuma proposta, né, uma alternativa também para apresentar agora no momento, mesmo porque esse não era nem o objetivo desse papo, né, cara? Mas me parece, em princípio, pelo menos, né, que é todo um sistema baseado nessa questão da vingança e de encarceramento, né? Bom, enfim, eu não sei se há tratamento para pessoas com certas características, enfim, aí daria para a gente, né, viajar na maionese em relação a isso. Vou colocar só isso, talvez como exemplo de como lidar com o mal. Esse é um aspecto de lidar com o mal. Existem outros. Eliminar, disciplinar, criar códigos de comportamento social, né? Isso que a gente faz. Abrir debates, conviver, abrir mão de alguns conceitos, abrir mão de algumas posses, ressignificar o que é importante, né? Que está muito vinculado. Pergunte para as pessoas do mundo qual é o objetivo da vida, 10 em 10 vão dizer, quero ser feliz, mesmo que não usem essas palavras. Aí vamos para a segunda pergunta, o que é felicidade para você? Puxa, aí vai começar a variar muito. E em alguns casos, a felicidade para essa pessoa vai ser
ficar livre daquilo que ela acha que é ruim para ela, que impede ela de ser feliz. E ela caracteriza aquilo como mal. E esse mal, né, é sempre algo que está externo a mim, né? Esse que é o problema, né? É uma pessoa, é um governo, é uma situação que, obviamente, bom... Não, continua. Não, que obviamente, eu não estou dizendo que isso não faz parte do jogo, faz, lógico, né? Mas recai no título, né, que a gente está tentando desenvolver aqui, o quanto que você contribui para o caos, né? Qual que é a minha parte de contribuição no caos? Então, e eu acho que isso que é muito difícil a gente reconhecer, né? Eu ia falar justamente isso, a gente está numa boa sintonia. Ao terceirizar o mal, a gente cria, a persona, o ego cria uma narrativa que justifique perfeitamente isso e exime a gente do mal. E quando o ego é safado, ele faz pior. Ele assume uma porcentagem pequena da responsabilidade, que é desculpável, e a grande porcentagem da culpa do problema, do desentendimento, é do outro. O grande mal está no outro. Eu sou pouco mal. Eu faço pouco mal, faço pouco dano. O outro é que é um danado que coloca tudo ruim. A gente cria narrativas de autoexplicação, de autoexpiação, para poder tentar dormir melhor, com a consciência mais ou menos tranquila. Imagina o que seria aquela pessoa que tem a maturidade, a concepção. Eu sou o que eu enxergo, eu estou projetando, como você falou no começo, aquele que consegue ver, eu estou projetando essa parte ruim de mim naquela pessoa, não é problema dela, sou eu. Requer muita coragem, requer muito entendimento, muita maturidade para poder conviver com isso. Eu não sou ruim, também sou filho de Deus, sou luz, mas estou com isso em mim. Estou com isso em mim. Preciso tratar. Exato. É culpa do outro, preciso tratar. Poxa, é pouca gente. E uma outra analogia muito interessante também, cara, que recai nesse aspecto, é a questão de como a gente associa a sabedoria ou conhecimento, né, ou autoconhecimento com a luz, né? A gente fala-se muito, né, vão trazer luz para isso, né? E eu acho que é interessante usar essa metáfora no sentido de que, quando a gente está falando dessa projeção do mal, né, é trazer mais luz, né, que a gente está geralmente iluminando para lá, né? Mas, né, vamos tentar virar essa lanterna para cá, né? Ao trazer luz para você, né, antes a sujeira que você estava vendo no mundo lá fora, você passa a olhar para os seus próprios olhos e fala, nossa, eu também caminhei na lama e também sujei esse ambiente aqui, não estava prestando atenção, né? Então, mais nesse sentido, lógico, é metafórico, mas de reconhecimento que, então, peraí, então, sobre mim, pelo menos, eu tenho um certo controle. Eu não posso garantir que eu vou controlar o que está acontecendo ao meu redor, e aí entra essa questão da justiça, né, que a gente poderia discutir em uma outra oportunidade, mas pelo menos a mim, né, e essa que é o grande pulo do gato, a mim eu tenho um certo nível de controle e eu posso fazer algo a respeito, né? Então, por isso que também muitas questões de âmbito global também não dão certo em projetos em escala, problemas globais que estamos vivendo, por exemplo, agora, não é tão recente assim também, né, o aquecimento global, por exemplo, né, a quantidade de carbono, CO2 na atmosfera, porque parte-se muito desse princípio de que, né, o problema é sempre o outro, né? Mais uma vez, né? Então, são as indústrias, não sou eu faço tudo certo, né? Mas, assim, qual a sua parte de contribuição no caos? Então, essa metáfora da luz, né, de jogar luz para si próprio, eu acho que é fundamental, porque aqui sim é o espaço, né, o espaço interno, onde há o que se fazer, né? Lá fora fica muito difícil, você tem esse poder, né? Ninguém tem. Mas, se você começar por você, aí sim é uma coisa factível, né? Então, por isso que é um aspecto que a gente já teve, até dedicamos outro episódio para falar nisso, né? Que conheça a ti mesmo, faz sentido, né, nessa pegada que a gente está tendo agora aqui, porque ele faz com que você atue sobre o espaço onde realmente vai ser efetiva a mudança, que é em si próprio, porque mudar o outro é muito complicado, né? Muitas vezes até utópico, mas dá para a gente mudar a nós mesmos, porque é um plano ou a esfera sobre a qual nós temos uma certa gerência a respeito. E se você não reconhece o seu lado sombra, se você não reconhece o mal que existe em você, como é que você vai administrar, né? Agora, usando aquela outra frase também, né? Só podemos, como é que é? Só podemos administrar aquilo que nós conhecemos. Não tem... É uma frase usada no ambiente dos negócios, né? Por aí, só pode ser, como é que é? Melhorado o que pode ser medido, algo assim, né? Enfim, mas que recai nesse exemplo também, né? Ou seja, como é que eu vou mudar algo se eu não reconheço? Então, eu primeiro preciso reconhecer o meu papel
que eu causo de estrago ou de impacto negativo no ambiente. E a partir do momento que você reconhece isso, opa, então agora eu posso fazer algo a respeito, porque se você nem reconhece isso, não tem o que fazer. Não, é genial o que você falou. E até, olha que legal, por que foi dado o nome de sombra essa marca que a gente não consegue conhecer? Falta luz. Preciso trazer luz e iluminar para eu poder enxergar. Quando eu começo a enxergar, eu posso fazer alguma coisa a respeito. Se eu não estou nem enxergando, não tenho o que fazer. Né? E você falou muito bem. Como é que a gente pode enxergar? Observe o seu comportamento. Observe. Saia um pouco de si como uma testemunha, sem criar narrativas. Apenas observe. Depois tente dar. Porque a gente costuma fazer o quê? No auto-engano. Olha, mas já cria uma narrativa e já justifica. Justifica porque tudo é ameaça, eu tenho que sobreviver nisso. Não, não. E usando o exemplo do aquecimento global ou qualquer outro problema planetário, se cada um fizer a sua parte em 10%, a gente muda isso em semanas. Mas precisa enxergar primeiro. Né? Precisa enxergar primeiro. E ao reconhecer essas falhas pessoais, se tudo der certo, se for um problema, se for uma questão tratada com maturidade de médio e longo prazo, porque também se for curto prazo, hoje sim, e a partir de amanhã não faço mais nada, não adianta nada. Muitos de nós temos lampejos, a partir de hoje eu vou melhorar. Ou, eu começo amanhã, hoje deixa eu dar a folguinha, começo amanhã. Se não for um processo genuíno, de médio e longo prazo, de poder se enxergar essa parte de sombra e o nosso comportamento deficiente, não vamos conseguir para lugar nenhum. Mas, se ele for bem feito, eu tendo a sentir e perceber que o próprio grau de malefício que a gente vê no exterior começa a diminuir. Começa a diminuir. As notícias ruins vão estar acontecendo, os desastres continuam acontecendo, mas a gente menos terceirizará e mais entenderá que olha lá, é o básico do outro que está atuando. É o outro atuando de maneira irracional, tá atuando sem pensar. Quantos de nós, a gente já comentou sobre isso, quantos de nós faz uma besteira e depois bate o racional? Onde é que eu estava com a cabeça? Onde é que eu estava com a cabeça? Que eu fiz isso? O límbico veio primeiro, atuou, quando chega o neocórtex, tarde demais, o desastre está feito. Atuamos assim, sempre na defensiva, né, na parte da instintiva. Imagina se a grande maioria das pessoas começasse a pelo menos dar bola para isso diariamente, semanalmente, um pouquinho de cada vez. A gente muda a sociedade. Exatamente, né? E assim, cara, não tem jeito, cara. Tem que arrumar a casa primeiro, né? Ou aquele negócio, né? Você quer mudar a sua vida, né? Comece pelo seu quarto, né, cara? Então, assim, arruma sua cama, né? Mas, assim, lógico, são analogias, são metáforas, mas que objetivam justamente a gente parar de ficar projetando no externo, né? E aí, também recai um pouco, não, acho que recai muito, na verdade, sobre o que a gente vem discutindo muito do paradigma materialista, né, cara? Como ele acaba jogando mais lenha na fogueira no aspecto de separar, né, aquilo que também pode soar como um chavão esotérico, né, que somos todos um, né? Mas a ideia da consciência como a base, como a fonte de tudo, né? A mente como o substrato universal que não teve origem, né? E a nossa origem veio a partir de lá, de que estamos nessa camada, pelo menos, estamos todos interligados, né? Inconsciente coletivo, né? Enfim, tem todo um aspecto mental, a mente como fonte de tudo nos interconecta necessariamente. E aí, o materialismo, ele acaba, né, volto a dizer, né, que é o paradigma materialista no sentido filosófico, não no sentido de que é uma pessoa que está acumulando bens, né, não é isso. Mas dizendo, né, que eu sou eu, né, separado de você, sou um objeto que não tenho relação nenhuma contigo, né? Então, eu permito que, ao fazer mal para você, ou enxergar o mal em você, me desconectar dessa forma como você mencionou, né? Não tenho nada a ver com isso, né? E assim, lavo minhas mãos porque realmente eu não vou assumir essa responsabilidade, né? Porque eu reconheço que é um fulano ali que está, enfim, com alguma ação ou representando o mal de alguma forma, mas eu não tenho nada a ver com isso. Muito bem. E te ouvindo, cara, me veio outra ideia. Olha que interessante. Às vezes a gente reconhece ações que são danosas para as pessoas, para a coletividade, para o indivíduo e para o próprio planeta, os outros. Mas se é um membro da nossa família, ou se é uma pessoa a quem a gente queira muito, a gente suaviza, a gente perdoa, a gente entende,
a gente diminui o impacto, a gente estica a mão para ajudar, a gente se coloca. Mas porque é nosso sangue ou porque a gente tem um tipo de afinidade, ou é parte da nossa turma, na esfera do etnocêntrico. Mas se estiver fora desse círculo, é banido, é mal, é ruim, é externo. Imagina essa visão, isso é o que eu estou falando quando você lembrou da ideia de somos todos um. Se a gente conseguisse ver todo mundo como se fosse todos o mesmo sangue, no fundo, viemos todos da mesma mãe mitocondrial, mas Exato. não vamos entrar nesse aspecto agora. Mas imagine se isso fosse uma coisa internalizada. Viemos todos da mesma mãe, portanto, somos todos irmãos. O comportamento diante, inclusive das coisas ruins que os outros fazem, seria diferente. Porque a gente, quando quer bem, enxerga que o outro fez coisa ruim, enxerga maldades no outro, mas é mais compassivo. Exato. A questão da proximidade, ela interfere, né, na racionalização do problema, né, cara? Impressionante. E até você também falando aí, me fez lembrar que vai aparecer também um outro aspecto chavão, que é a questão, né, do próprio mote do cristianismo, né, cara? Amar uns aos outros como você ama a si próprio. Mas que, assim, tem uma camada, um nível de profundidade nesse aspecto que estava mencionando a respeito da mente como fonte de tudo, né, cara? Porque o materialismo ele prestou um desserviço em relação, inclusive, a essa própria ideia, né, de que, lógico, né, a gente foi pegar lá o começo do iluminismo, já falamos sobre isso também, né, que era que os primeiros cientistas, vou inventar uma coisa abstrata aqui, que é a descrição da matéria, vou separar isso, né, para que a igreja não me queime vivo, né, cara, ó, estamos lidando com uma coisa que não tem nada a ver com a alma, né, a igreja continua aí salvando almas, que a gente vai cuidar da matéria, né, então criou-se essa dicotomia, né, cara. Então, a partir desse momento, criando essa dicotomia, você não reconhece mais o outro, não há uma camada subjacente que nós compartilhamos uns com os outros mais. Separou, criou essa questão abstrata de que a matéria é algo que está ali fora, a rocha, essa mesa, ou outra pessoa que não faz parte de mim. Então, eu não passo mais a enxergar, fica uma coisa muito abstrata mesmo. Se somos um, fica, nossa, uma coisa, né, que não se encaixa na nossa percepção diária, né, que o paradigma materialista acabou nos dando, né, de que, olha, o nosso corpo aqui vai morrer, a gente vai acabar, não tem mais nada além disso, né, esquece. Então, eu achei que foi um grande serviço nesse sentido. E tudo que impeça essa felicidade atrelada ao material, à vida, ao desfrutar, ao deleite, tudo, é mal. A morte é ruim, a doença é ruim, é tudo interpretado com esse aspecto. O outro que me faz mal, que não me deixa ser feliz, é ruim. E, por outro lado, voltando ao que você falou, indo profundamente, algumas pessoas, eu sinto que elas seriam capazes de vivenciar essa frase atribuída a Jesus, do amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Imagina algumas pessoas conseguem enxergar isso, não dão bola para cor de pele, não dão bola para grau de limpeza, não dão bola para classe social, estão lá enxergando o outro como um legítimo. Uma pessoa que está sendo um legítimo cristão, na ausência de uma palavra melhor. Tem gente assim? Tem um monte. Tem um monte. E muitas vezes não posam de jesuíta, não posam de cristão, captaram a coisa. Então, é possível ter pessoas que captam isso. Essas pessoas, muitas delas não veem maldade nas coisas. Elas veem ignorância. Elas veem um outro como ela mesma. Não está nem aí para algumas coisas. A esperança, que eu acho que é bacana, existe porque está aí. Tem gente assim. Tem gente fazendo isso. Já. É suficiente para mudar? Não. Mas é uma parte interessante. É uma parte de nós também. Nós como um todo, né? É bom saber que isso existe. É bom saber que isso. Bom, pena que me ocorreu uma coisa agora aqui, mas enfim, eu acho que não vai dar tempo, porque eu acho que vai abrir uma ampla estrada aí para explorar essa questão, mas é que, né, tocando na questão do cristianismo, cara, me fez lembrar um pouco do Velho Testamento e aquele Deus que é descrito na Bíblia, né, cara, e que ele era bem diferente do Deus descrito no Novo Testamento, né, cara, que é um Deus mais amoroso, mais compassivo. Então, assim, me parece também, né, simplesmente uma impressão, uma ficha que caiu agora, que esse aspecto instintivo que eu estava mencionando no início, né, de que a autoconsciência é um processo que veio bem mais tarde no processo evolutivo, né, incluía a própria descrição de Deus também, né, como esse instinto forte, e que era um Deus mau, um Deus vingativo, olho por olho, dente por dente, né, era um Deus onde essa força da natureza, né, esse vulcão em erupção, estava ali muito presente.
e parece que num outro momento mais à frente, no processo evolutivo, a autoconsciência veio para trazer compaixão, para trazer luz, né? Para trazer esse estender a mão, e o aspecto instintivo, mesmo do ponto de vista histórico, né? Ou da forma como as pessoas percebiam na época, não sei, né? Parece que passou por esse processo também. Parece. Bem lembrado, eu não tinha visto por esse prisma. Dá a impressão que houve um processo de evolução de consciência aí. A gente pode interpretar isso de várias maneiras. Yahvé era um sacana. O Yahvé do Velho Testamento era um sacana. Privilegiou um grupo de pessoas, dizimou vários outros, ajudou a guerrear com outros, e isso partindo do que a gente lê no Velho Testamento, na Bíblia, com todas as ressalvas que a gente já falou, e vamos reforçar aqui. Eu, particularmente, acho que a Bíblia é toda manipulada, uma série de coisas. Mas colocando ali, Yahvé era isso, privilegia um grupo, detona os outros, cria peste para outro, faz uma série de coisas. Há interpretações, inclusive, um parênteses aqui, que Yahvé seria um ser extraterrestre, lutando com outros seres extraterrestres, e depois a gente pode colocar isso num outro papo. Jesus, que era judeu, no que está escrito, as palavras que foram atribuídas a ele, nunca usa o termo Yahvé. Sempre diz meu pai. E esse meu pai é amoroso, é condescendente, é compassivo, várias moradas, tem moradas para todo mundo, tem espaço para todo mundo, não privilegia um, está aberto. É outra figura, Assim, lógico, tem todas as considerações a serem feitas, né? Que, assim, foi um dos documentos mais manipulados da história. A gente não sabe até que ponto, enfim, tem verdade ali ou não. Mas, se a gente for considerar simplesmente o aspecto metafórico das narrativas, né? Que tudo é narrativa, mente, né? Como base de tudo, nos obriga a nos colocar nesse posicionamento. Cara, talvez o próprio Deus, aquela conversa que nós tivemos, né, de que Deus evoluiria através de nós, esteja ali, de uma forma metafórica, simbolizado, né, nessa questão que o próprio Deus evoluiu, né, ou teria evoluído ao longo da história, ao ponto de que, nossa, agora eu sei o que está acontecendo, então agora eu tenho essa necessidade de trazer mais luz para as pessoas, ser mais autoconsciente e ajudar, porque é um processo que eu percebi que é bom, é válido, a natureza se beneficia através disso, porque isso gera níveis de responsabilidade e de cuidado, né? Então, percebo que há necessidade de expandir isso. Então, essa expansão está ali metaforicamente representada e talvez desse vazão ao que a gente está querendo mencionar por aqui, né? Bem colocado. E me vê outra imagem agora. Pena que a gente... Mas olha só, o Yahvé, ele é bem humano como nós somos hoje, ele é bem humano, materialista, meu povo em primeiro lugar, o resto que se dane, mata se for necessário, surrupia aqui e tal. O Deus colocado por Jesus, essa criatura tinha um nível de consciência maior, ela estava enxergando um outro nível da divindade, que é muito, está acima, é como se fosse um ranking. O meu pai está aqui, Yahvé está por aqui, meu pai está acima do bem e do mal, ele nem enxergava o mal. Exato. Era ignorância pura. Quem atire a primeira pedra é quem nunca pecou. Todo mundo pecou. Que é interessante, né? Eu sei que ele não estava no script de falar sobre o cristianismo, né? Que a gente acaba se enveredando por outros aspectos que faz parte do improviso, que sempre foi a proposta desse canal, né, cara? Mas que é essa questão de atirar a primeira pedra. É uma metáfora, mas recai nisso que nós estamos mencionando, né? Ou seja, antes de projetar no outro, né? Para e veja o que você faz, né, cara? Pô, isso é super antigo, né? Eu não tinha pensado nisso, mas... Prostituta, vem comigo. Você roubou, vem comigo. Mas, Jesus, você está levando bandido? É tudo filho de Deus, está tudo comigo. No Velho Testamento, na boca dele, pelo que eu me lembro, várias vezes que eu li, nunca falou em inferno, nunca falou em nada dessas coisas malignas, a não ser a suposta ida ao deserto e lidar com as forças tenebrosas. Isso pode ser uma tremenda de uma interpretação, uma grande meditação. Mas a figura demoníaca de uma coisa que representava o mal que nos ataca, de novo, olha que interessante. O que é criar a figura do diabo se não terceirizar o mal que está em nós? É ele que me atiça. Eu sou santo, é ele que me atiça. Eu estou no meu lugar aqui, reservado, né? Mas são forças externas que me fazem ficar desse jeito, né, cara? Impressionante. Aí que vem o demônio são os outros, né?
Mas, inclusive, nessa questão do bem e do mal, o anjo e o demônio são projeções também, né? Lógico, existe aí toda a questão da metáfora, da simbologia, né? Que aí a gente pode parar para pensar também, né? A respeito dessa linguagem esquecida, que hoje em dia nós interpretamos tudo de uma forma literal, né, cara? É próprio da nossa era, a literalidade, né? E a gente passa a não dar mais valor para a linguagem simbólica, a linguagem metafórica, que aponta para uma direção que as palavras não alcançam, né? Então, como as palavras não dão conta de explicar aquilo, então a simbologia ou uma metáfora, elas dão conta de representar, ou pelo menos dando uma pista de uma direção, né, para um determinado norte que não chegamos lá ainda, mas com o tempo talvez a gente chegue, né? Perfeito, bem colocado. E mais, uma coisa que me ocorreu agora, passível de ressignificação constante à medida que a gente vai crescendo em nível de consciência. A gente é capaz de dar outras interpretações cada vez mais abrangentes. E mais outra coisa que me ocorreu agora. Por que isso? Porque a maneira limitada que a gente teve para, às vezes, tentar descrever o inefável. Exato. Que as experiências de expansão de consciência, as experiências de pico, muitas vezes fez com que as pessoas tivessem acesso a essas coisas, onde a linguagem realmente não alcança, isso não alcança hoje, mas pelo menos antigamente havia todo esse aspecto religioso que dava-se vazão a isso e não era ridicularizado, né? Volto a dizer que religião no aspecto, não estou considerando aqui o aspecto institucional, tá? Estou falando aqui do aspecto, talvez, mais metafísico, mais inspirador, né? Mais que dê conta dessa tentativa de trazer para o mundo concreto, para o nível concreto, algo que é próprio do abstrato, né, cara? Então, assim, a gente tem grandes dificuldades em lidar com isso hoje em dia, né, cara? Mas, cara, muito provavelmente em outras épocas a religião acabou dando conta de trazer para uma linguagem mais ou menos acessível algo que estava sendo experimentado em outros níveis, né? Como diria o seu amigo Carl Gustav Jung, como você vai lidar com o luminoso, né? O numen, essa coisa que está aí, que é sentida, que é perceptível, que é experienciada, mas o vocabulário não dá conta. Exatamente. E aí também a gente pode parar para se de repente não faz sentido esse aspecto religioso, né, de que ele teve pelo menos uma origem, né, voltar para esse lance do religare, né, religar com o que exatamente, né, com essa fonte, com essa matriz consciencial, com essa matriz mental, né, com essa mente cósmica, e que, lógico, sofreu deturpações e manipulações ao longo do tempo, e aí acabou perdendo esse elo, esse link, né, com todo o aspecto institucional, e aí você vê, né, aí temos aí péssimos exemplos, como, por exemplo, a Idade Média, proliferando com uma série de absurdos e de malefícios para a humanidade, e muitas vezes até, enfim, regressões do ponto de vista evolutivo, né, cara, que esse período negro da história veio a proporcionar para todos nós. Mas, cara, lá na origem, lá no começo, talvez a coisa tivesse uma razão, um fundamento, né, cara? Segundo o pessoal da teoria integral, todas as religiões tiveram um fundamento inicial espiritual muito forte, criaram práticas esotéricas que ficaram para poucos, e à medida que elas foram se expandindo, criaram práticas exotéricas e discurso exotérico para a grande galera, para poder manter as coisas funcionando, muito calcado na parte mítica. No esotérico, não. Ali há práticas de transcendência. No externo, não tem prática de transcendência. Só é para você viver. Qual é a transcendência que existe em qualquer das práticas que é dita no esotérico? Nenhuma delas leva a isso. Orar, ninguém transcende só orando. Ao contrário, uma das punições é orar. Quando você vai fazer um confessionário, vai se confessar na igreja, ore 10 Ave-Marias. Devia ser uma bênção, passa a ser uma punição. Olha que ponto a gente chegou. Mas parece que todas as religiões têm uma parte esotérica que levaria à transcendência por meio de práticas de contemplação, meditação. Como é que eles dizem? Como é que o Pen Weber diz? Psicotecnologias. Psicotecnologias. Legal esse termo. Mas a parte externa, esotérica, é toda mítica. E por isso também foi perdendo e foi presa fácil do iluminismo. Foi presa fácil da ciência. Você quer me dizer que Moisés chegou lá e dividiu o mar? Você quer me dizer que Melquisedeque viveu 969 anos? Não, para. A parte mítica não se sustenta.
Mas é que tá, né? Mais uma vez o problema da escala, né, cara? Ou seja, como é que você consegue escalar uma coisa sem haver a deturpação, né, cara? Que parece ser um dilema também da humanidade. Como é que a gente. E pode até ser, inclusive, tema de um próximo episódio, né? Como a gente conseguiria escalar, né, certas questões sem perder a essência do negócio, né, cara? É bem complicado isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas, enfim, cara, então acho que demos conta, né? Estamos aí nos aproximando de 1 hora, então valeu mesmo. Cara, muito obrigado por mais um episódio de Contatos Insólitos. Eu queria aproveitar aqui e pedir para as pessoas curtirem o canal, né? Se inscrever no canal, curtir o vídeo, fazer seus comentários, são muito bem-vindos. E é isso, cara, um grande abraço, até a próxima segunda-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. É isso. Beleza, garoto. Obrigadão. Obrigado a você, tchau, tchau. Até mais. Tchau.